O que é interessante, queridos, é que nesse texto, Paulo pergunta por 2 vezes a morte: onde está a tua vitória? Eu fico assim, impressionado com a dinâmica de Paulo. Ele dialoga com a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Sabe o que aconteceu? A vitória não pôde responder. A vitória não pôde dar uma resposta, porque a vitória já havia sido vencida na cruz. O pecado é o aguilhão da morte. Aguilhão dá o sentido de ferrão, ferroada. E é uma ferroada forte e venenosa. Jesus venceu o pecado. Jesus ressuscitou. A morte já não tem mais aguilhão. O ferrão foi tirado. Aleluia. O ferrão foi tirado. Tragada foi a morte na vitória de Jesus sobre o pecado. Então, queridos, não temos que temer a morte. Não temos que temer a morte. Se somos do Senhor, a nossa vida já foi comprada por preço precioso. Jesus abriu o caminho, indo para a morte e saindo dela. Aleluia! E aqui é um grande mistério, queridos. É um grande mistério, porque Jesus é Deus. Como pode ser morto? Jesus é Deus. Se Ele é Deus, como é que pode ser morto? Então Deus arquitetou um plano. Que plano foi esse? Jesus se tornou igual a nós. Carne e sangue. Jesus, ele desce ao nível do homem, sendo Ele Deus. Ele esvaziou-se de si. Esvaziou-se de toda sua majestade, de tudo que Ele é. Ele esvaziou-se para se tornar o quê? Igual a nós. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Queridos, isso há uma demonstração de amor que, sabe, não cabe na nossa cabeça. Sabe, nós simplesmente precisamos crer e viver por essa verdade. Porque alguém como Jesus, alguém que está no céu, alguém que é eterno, rei, Ele está com toda a sua majestade, toda a sua glória. Então, querido, se Ele desse como Deus, não ia, a morte em si não ia chegar nem perto. Mas Jesus precisava fazer alguma coisa, porque o homem, como o homem falhou, como o homem desobedeceu, o homem saiu dos planos de Deus. Não é que tipo de fruta que Adão comeu, mas é a desobediência. Porque Deus falou: você é tudo de você, pode participar de tudo, pode comer de todos os frutos, mas desta não. Então Deus sempre colocou um limite no homem, ainda que o limite era muito pequeno. Apenas aquela árvore, mas foi aquilo que chamou a atenção do homem. Agora, Deus arquiteta esse plano de fazer com que seu filho se torne gente. Queridos, quando eu começo a olhar as minhas falhas, começo a olhar as minhas birras,
as minhas picuinhas, quando eu começo a ver, queridos, quem eu sou, sabe, cheio de mimimi, muitas vezes, eu fico pensando, puxa vida, Jesus, ele saiu de sua majestade, saiu do seu trono de glória, veio aqui se fazer igual a mim, se tornou alguém igual a mim, nascido de mulher, passando por todo o processo de gestação que Maria teve e nascer. Eu digo, meu Deus, que amor tremendo, que graça tremenda essa que Deus tem por nós. Então Jesus, ele se faz, para que ele morresse, ele se fez igual a nós. Dessa forma, ele podia ir lá na mansão dos mortos. Mas como ele era perfeito, ele não vacilou, ele não cedeu o pecado, apesar de estar sujeito às mesmas paixões que nós. Mas em nada ele falhou. Chegando lá, a morte, o inferno não puderam lhe reter. E agora ele sai de lá, tomando a chave da morte e do inferno. Aleluia! Em Hebreus 4,15 está escrito: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas não pecou. Aleluia, aleluia. E Jesus é assim. Ele é assim, simples. Ele esteve por aqui, queridos, ele levantou aquele grupo de discípulos. Eram 12. Depois agregou-se esses 12, outros 70, depois 120. Sabe, mas ele na sua jornada, na sua caminhada, ele dá aulas práticas. Sabe, Jesus, ele misturava as coisas. Ele não era só teórico, era teoria e prática ao mesmo tempo. Então ele gerou algumas experiências. Lá em Lucas 7:11, vai falar de que ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, aquela mulher que vinha sem perspectiva porque o seu filho está morto. Estão saindo da cidade, na porta da cidade. De um lado vai saindo a caravana da morte, mas do outro lado vem a caravana da vida. Jesus chega ali, toca no esquife, e naquele momento o menino se levanta. Em Lucas capítulo 8, versículo 49, Jesus ressuscita a filha de Jairo. Em João 11:38, Jesus ressuscita Lázaro. Então vamos ver, queridos, que Jesus tinha experiência nesse negócio de tirar pessoas da morte. Eu creio que muitas outras ressurreições Jesus praticou, muitas outras. Lá em João 21:25 diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo inteiro poderia conter os livros que se escrevessem. Então, o que Jesus fez foi muita coisa. Selecionaram algumas coisas para que estivesse na Bíblia como testemunha, mas não foi tudo escrito. Portanto, eu creio que foram muitas ressurreições. Mas sabe, essas ressurreições, para Jesus, ele fez isso de forma natural, mas foi a sua própria morte, que nos tornou vitorioso. Então ele ressuscitou muitos outros, mas depois ele ressuscitou ele mesmo.